Olá, irmãos. Graça e paz. Infelizmente, perdemos cerca de 15 minutos da gravação do vídeo, mas graças a Deus temos essa ministração completa em formato de áudio disponível no Spotify. Seja tocado e ministrado por essa palavra poderosa. Como não ter colheita? Vai ter colheita. Amém? Fruto também significa resposta de oração, bênção, provisão. A Bíblia chama de fruto da terra. Salmo 67, versículo 6. Vou voltar para RA. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Fruto da terra, provisão aqui da terra, irmãos. Às vezes você fala assim, não, Deus separou as riquezas para nós termos lá no céu, é lá que a lucro é de ouro. Para que você quer ouro no céu? Para que, irmãos, que a gente vai querer ouro lá? Lá vai ser para a gente pisar, o ouro é para a gente viver aqui, amém? Então, da terra, a terra deu o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoa com o fruto da terra. Então, é a resposta das nossas orações. Levíticos 26, versículo 4. Então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Coloca essa mesma versão na NVT. Tem aí esse mesmo texto, Levítico 26, 4? Se não tem. Enviarei as chuvas nas estações próprias. A terra dará as suas colheitas, e as árvores do campo produzirão os seus frutos. Irmãos, Deus vai mandar chuva. Deus vai mandar chuva. Traz isso aqui para a sua realidade. Nesse contexto aqui, eles estavam falando dos agricultores. Eles precisavam da chuva para eles colherem os frutos. Agora vamos trazer para a nossa realidade. O que for necessário para nós, Ele vai prover. Amém? Por isso que a nossa confiança não tem que estar no nosso trabalho, não tem que estar no nosso braço, não tem que estar na network que a gente tem, nos amigos que nós temos. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Amém? Porque no tempo certo vai chover, irmãos. Foi lá naquele tempo para os agricultores essa promessa, mas a palavra é real e ela é viva agora para nós. Para a nossa realidade, vai ter provisão. Amém? Será um ano, irmãos, de respostas divinas. Divinas. Outra coisa que também tem fruto na Bíblia é salvação de almas. E eu creio, irmãos, que assim como o pastor falou, no fim do ano, nós vamos ter uma grande colheita de almas. Eu creio nisso. E olha onde está, Isaías 53, no versículo 11. Na RA. A Bíblia diz aqui que Jesus morreu, na cruz, e a morte dele gerou algo. A morte de Jesus gerou algo, olha lá. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Sabe quem é a satisfação de Jesus? Eu e você também. Olha só, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muito, porque as iniquidades deles levará sobre si. Irmãos, e ele morreu porque ele quis. Ele não morreu porque colocaram ele lá e obrigaram. Não, ele falou assim, eu mesmo dou a minha vida. Não vão ser eles que vão tirar ela de mim, vai ser eu que vou dar. Então ele morreu porque ele quis e chegou a nós essa salvação. Amém? Então é uma colheita de grandes frutos de almas. Ele vai colher a nossa vida e Ele vai colher a vida daqueles que se aproximarem de nós, porque nós vamos contagiar essas pessoas. Irmãos, nós não podemos ser aquelas pessoas no mundo que olha para nós e fala assim,
Deus me livre eu ser crente. Olha como aquela doida é. Não, irmãos, nós não podemos ser assim. Nós temos que ser aqueles que quando as pessoas olham e falam: nossa, que vontade de conhecer esse Deus que você serve. Como que é? Irmãos, a gente tem que chegar num patamar espiritual que as pessoas não precisam, a gente não precisa ficar evangelizando, falando: ó, Jesus morreu por você, Ele derramou o sangue. Todo mundo sabe disso, tem filmes aí que mostram o que Jesus fez. Mas agora, se as pessoas veem o que nós carregamos, vem a alegria, vem o nosso posicionamento em meio às dificuldades, as pessoas vão querer conhecer o Deus que nós servimos. Amém? Então eu creio, irmãos, quem crê junto comigo, que a freguesia não vai ser a mesma. Amém? Que nós vamos colher esses bairros todos aqui, vão ser colhidos para o Senhor. Vai começar pela nossa família, mas enquanto você cuida da família dos outros, o Senhor vai cuidando dos seus. Porque às vezes você fala assim: como que eu vou falar alguma coisa para alguém se os meus estão indo mal? Irmãos, vai por fé, vai falando e crê que alguém vai encontrar o seu para falar de Jesus para ele. Amém? Olha só o que fala em Eclesiastes 3:2. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Às vezes a gente fica falando assim: há tempo de plantar, eu estou plantando, há tempo de... tudo é no tempo do Senhor, né? Tudo tem tempo para todas as coisas. E realmente tem, irmãos, realmente tem. Mas chegou o tempo, e é isso que eu quero que vocês inculquem na cabeça de vocês. Chegou o tempo de colheita. Colheita sobrenatural. Não é na tua força, é na força do Senhor. Amém? Gênesis 26:12 diz assim, na RA: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano, tudo tem o tempo. Isaque foi no mesmo ano que ele plantou, ele colheu. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um. Por quê? Porque ele era muito habilidoso. Porque ele tinha bons amigos que levaram ele para outro nível. Porque ele era muito bom. Não, porque o Senhor o abençoava. Irmãos, e vocês sabiam que a mesma bênção de Abraão hoje está sobre nós? A mesma bênção que estava sobre Abraão, que foi para Isaque, hoje está sobre a minha e a sua vida. E eu vou te provar isso, porque está na Bíblia. Amém? Olha lá, Gálatas 3, versículo 14. Porque a bênção, para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus. Teve um caminho de chegar até nós. Quem eram os gentios? Nós éramos os gentios. Aí a bênção de Abraão chegou até nós, por meio de quem? De Cristo, Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Então hoje a bênção de Abraão está sobre nós. Aquela bênção que Isaque recebeu, que ele plantou, e no mesmo ano ele colheu 100 por um, está sobre a minha e a sua vida. Então vai ter colheita. Se você estava com dúvida que este ano era de grande colheita, pode tirar a dúvida da sua cabeça, irmãos. Pode pegar essa palavra, fincar ela no seu coração, porque vai ter colheita. Seja lá do que você precisa: fruto do ventre, fruto no caráter, fruto financeiro, fruto na saúde, você vai colher. Amém? Sobe um pouquinho para Gálatas 3:9, que olha só, outro texto que testifica isso. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão.
Então, se você tinha dúvida, se você falou, era para aquele tempo, agora não serve mais para mim isso, tire essa dúvida da sua cabeça. Porque de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Quem são os crentes da fé? Se você não for da fé, meus irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Então entra para esse time, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Amém? Então outra coisa que colheita fala é sobre receber. E aqui eu quero falar uma coisa, porque muitos de nós temos dificuldade de receber. Nós somos bons às vezes para dar, mas para receber nós não somos tão bons. E eu vou te explicar como. Eu dou esse exemplo em um lugar, mas eu vou dar aqui também, porque é pertinente ao que eu vou falar. A Bíblia diz assim, que o reino, quem quiser entrar no reino, tem que ter o coração como de uma criança. Se eu der algo para uma criança, vou dar algo para alguém, para uma criança, um presente. A criança vai falar assim: olha, esse presente deve ter custado uns R$200. O que eu vou dar para ela no aniversário dela? Eu tenho que dar alguma coisa que custe mais ou menos R$200. A criança vai pensar nisso? Em nenhum momento, porque criança sabe receber. A criança não tem problema em receber. Ela sabe receber. E aí entra a nossa dificuldade. Nós não sabemos receber. Nós sempre achamos que nós temos que fazer algo em troca daquilo. E no reino de Deus não é assim. Nós precisamos aprender a receber as coisas do Senhor. E nós recebemos como? Com alegria. Por isso que nós dançamos, irmãos. Muitas vezes nós estamos aqui dançando na igreja e com o coração às vezes triste. Às vezes não é aquilo que você queria estar fazendo, mas por fé eu danço antes de ver. Vocês conseguem me entender? Mas então eu estou mentindo daquilo que eu estou sentindo? Não, irmãos, então você vai me falar que eu tenho que sentar na cadeira e ficar chorando? Não, isso não é fé. A fé é crer naquilo que eu não vejo, é confiar que mesmo em meio a toda a situação, eu vou colher e eu vou me alegrar antes daquilo acontecer. Quando o agricultor, ele coloca a semente na terra, ele fica lá olhando? Não, ele já faz as contas de quanto ele vai receber daquela colheita, antes mesmo daquilo crescer. E é assim que nós temos que fazer. Nós temos que nos alegrar antes mesmo de ver. Por isso a gente dança. Não é porque a gente é tonto, retardado, doente mental. Não é, irmãos. É porque nós entendemos que enquanto nós fazemos isso, coisas acontecem no mundo do espírito. Amém? E acontece, irmãos. E acontece. Quem já viveu sabe que acontece. Não é verdade? Quem já provou, quem já sentiu o sabor, sabe que é real. Então, se você ainda não pegou, você está perdendo tempo na sua vida. Você precisa entrar para esse time, porque é o time que dá certo. Aleluia! Aleluia! Salmo 126, no versículo 5. Vamos tentar aqui ajudar nós entendermos como recebe, né? Os filhos de Deus que têm dificuldade nisso. Salmo 126, versículo 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com cânticos de alegria. Aqueles, júbilo, é a mesma coisa. Eu coloquei nessa versão para ficar mais fácil para nós entendermos. Aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com cânticos de alegria. Nossa, pastora, mas até agora estava falando de dançar, de alegria, e agora vem lágrimas. Vamos ser reais. Tem vezes que nós plantamos chorando. Não tem? Tem vezes que nós plantamos chorando. Então nós precisamos entender. Tem situações, mas eu estou servindo, eu estou plantando, está difícil, mas eu estou servindo. Eu estou chorando, mas eu vou colher com alegria.
Então nós precisamos colocar isso na nossa mente e esperar o tempo de colhermos com alegria. E como que eu posso plantar? Como que eu posso, o que que eu posso fazer para plantar a não ser dinheiro? Que eu entendo que é isso, a não ser boas palavras, é eu parar de fazer aquilo que é errado. Irmãos, eu já preguei aqui que o povo, enquanto estava no Egito, eles foram livres do Egito e eles foram para o deserto. Era um pouco tempo que eles iam passar no deserto, mas eles passaram 40 anos no deserto por causa de murmuração, por causa de reclamação, por causa de não confiar no Senhor. O Senhor mandava um maná todos os dias. E sabe o que eles faziam? Queriam guardar o maná. Sabe o que acontecia com o maná? Apodrecia. Se o Senhor deu uma ordem e Ele falou para você fazer, obedece, irmãos. Obediência é plantação. Para de lamentar, para de reclamar, para de se sentir pequeno, inferior, porque o Senhor habita dentro de você. Então começa a mudar a sua mentalidade. A Stephanie vai contar o testemunho dela depois, mas ela estava me falando o que aconteceu com ela, que foi lindo. Vocês vão saber, alguns já sabem, outros não, mas ela está desmamando do remédio que ela começou a tomar. É mais uma semana, Esther? Mais uma semana, a Stephanie está livre de remédio. Aleluia! E foi uma plantação, e ela estava falando coisas que a psicóloga falou para ela. E assim, olha, você tem que ter um equilíbrio, você precisa mudar sua mente, né? Ficar mais tranquila. Aí eu falei para ela, tudo está na palavra. Tudo está na palavra, irmãos. Isso que hoje os métodos da psicologia está na palavra. Então, se você está nervoso, ansioso, pega a palavra, renova sua mente com a palavra, inculca a palavra em você, obedece aquilo que o Espírito Santo está te direcionando e você vai ver, você colheu o fruto da sua obediência. Para de murmurar, não murmure, irmãos, não murmura, porque murmuração tem plantação. Aí eu faço o que, pastora? Agradece, louva ao Senhor. Não tenho que agradecer, eu vou agradecer pelo que eu já vou ter. Eu não tenho que agradecer hoje, eu vou agradecer pelo que eu vou ter amanhã. Irmãos, não morra no deserto. Não morra no deserto. Esse povo, ele tinha uma promessa de alcançar uma terra que manava leite e mel. E eles morreram no deserto sem conhecer, sem ver aquilo que o Senhor tinha para eles. E é muito sério, isso acontece com muitos cristãos hoje também. Morrem no deserto, são salvos, glória a Deus pela salvação, mas não desfruta. A Bíblia fala que o reino é aqui. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua aqui na terra, como é aqui na terra, irmãos, que nós vamos viver uma vida plena, porque no céu já tem plenitude. É aqui que nós temos que trazer o reino para cá. O reino de Deus não está lá nem ali, o reino de Deus está dentro de vocês. Manifestem o reino, manifestem esse reino que está dentro de vocês. Aleluia. Então, sem mudar as palavras da nossa boca, mudar a reclamação, mudar aquilo que sai de dentro de nós. A boca fala do que está cheio. Então vamos falar palavras boas, vamos agradecer ao Senhor, vamos louvar, põe um louvor e fala, tu és bom em todo tempo, és bom. Fala para o Senhor o quanto Ele é bom. Eu não tenho nada para falar que Ele é bom. Vai ler a Bíblia que você vai encontrar um monte de coisa que Ele foi muito bom. E aí você começa a orar a Bíblia, ora a palavra, ora com alguém, fala, eu não estou sabendo orar. Ora com alguém, estou só murmurando, chama alguém. Irmãos, como os nossos filhos ouvir murmuração afeta eles. Traga essa responsabilidade para você. Se você não liga que vai afetar você, para de falar para não afetar pelo menos os seus filhos. Amém? E aí quando nós começamos a obedecer, as coisas começam a se manifestar. E nós começamos a ver
os frutos, é pequenininho, mas tem fruto, tem um brotinho, está florescendo. E aí aquilo vai animando a nossa fé. Irmãos, como isso é real. A gente vê um brotinho pequeno, como enche o nosso coração de alegria quando a gente plantou no mundo espiritual. Alguém já teve essa experiência aqui? Para falar como é que é? Planta no mundo espiritual, você vê o brotinho. E o brotinho tão pequenininho enche o nosso coração de alegria. Amém? E de fé para ir fazer de novo. Aí você não pode esquecer, né? Que tem uns que aconteceu aquilo que quis, aí esquece. Não, continua plantando, porque no reino é uma fonte inesgotável. Nunca tem fim. Nunca tem fim. Começou ali um pouquinho, aí vai crescendo, aí vai crescendo. É assim que nós vamos crescendo espiritualmente e criando raízes fortes. Eu vou ler aqui para vocês uma coisa que o Senhor me deu, que eu estou ansiosa para chegar, mas não está chegando. 1 Coríntios 3:6 diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Amém? Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Irmãos, entenda, nós estamos falando de colheita. Tem a nossa parte, que é plantar, regar e regar. A rega é só uma vez. É só quando a gente põe lá na terra a semente, a gente rega, acabou. Não tem que regar de novo? Tem que regar de novo. Regar, regar, regar e regar. Mas o crescimento, a colheita, quem dá é o Senhor. O homem não pode ter coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então, a colheita, quem dá é o Senhor. Nós fazemos por isso que tem. Lembra que eu preguei a última vez aqui? De Cristo nós somos cooperadores. Não é Ele que faz sozinho. E não somos nós que fazemos sozinhos. Nós cooperamos com Ele. E aí as coisas começam a fluir. Amém? Outra coisa que nós plantamos. Gálatas 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Não nos cansemos de fazer pois no tempo próprio colheremos. E chegou, irmãos, chegou o tempo oportuno de nós colhermos. Amém? Amém? Se não, tem um se aqui. Se não tivesse esse se, tudo bem, mas tem um se, do modo que nós vamos colher. Nós vamos colher se não desistirmos. Então o tempo da colheita chega. Se você não desistir. Se no meio do caminho você desistir, você não colhe. Fala assim para você: eu não vou desistir. Eu vou até o fim. Te seguirei até o fim. Amém. Amém. E olha só, outra coisa que o Senhor nos ensina sobre semente, sobre colheita. João 12, 24. Vou ler na RA. Em verdade vos digo, se o grão de trigo, o grão é uma semente, amém? Se o grão de trigo não caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Olha o que eu quero falar aqui sobre essa semente. Se a semente na terra, ela precisa morrer. O que fala aqui de morrer? Quando a semente cai na terra e ela morre, são algumas renúncias que eu e você precisamos fazer. Tem coisas em nós, tem coisas em você que o Espírito Santo já comunicou com você que tem que morrer. E tem coisas que o Espírito Santo vai te mostrar que precisa morrer. E você vai ter que ser rápido em obedecer. Tem coisas que para nós termos colheitas, a semente plantada da palavra dentro de nós precisa morrer. Nós precisamos renunciar. São as nossas vontades,
são os nossos desejos, aquilo que nos leva a pecar, aquilo que nos afasta da presença do Senhor, que a Bíblia fala que o pecado ele faz separação entre nós e Deus. Então a semente, se ela continuar viva, ela apodrece e não serve para nada. Mas se ela morre, ela produz muito fruto. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, não produz. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, se essas coisas, essas renúncias que nós precisamos fazer, nós não fizermos, a semente vai ficar viva e vai apodrecer. Amém? Então a semente precisa morrer. O Espírito Santo para uns já falou, mas para outros ele vai comunicar. Então seja rápida em obedecer. E mata essa velha criatura que quer nascer, brotar todos os dias aí dentro de você. Amém? Ah, pastora, não dá, é muito difícil. Dá sim, irmãos. Dá sim, porque o poder capacitador do Espírito habita em nós. A graça não é só um favor imerecido. A graça é o poder de Deus em nós. O que antes, na velha aliança, na lei, eles não tinham capacidade de produzir por si só, hoje na graça, nós temos. Nós não estamos sozinhos. Ele enviou um Consolador, o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade. Então tem um Espírito dentro de mim e de você, que mostra, que abre os nossos olhos espirituais, que fala, você precisa mudar nisso aqui. E a gente sabe, irmãos, que isso acontece. Não acontece? Acontece, porque não precisa ninguém te apontar o que você precisa fazer. O Espírito Santo, ele revela para nós. Agora, cabe a nós obedecer ou desobedecer. E aí está o final do ano de 2026. Quando nós chegarmos em dezembro de 2026, aí nós vamos ver a colheita que nós teremos na nossa vida. Amém? Por que eu estou pregando isso? Porque eu não quero ninguém colocando a culpa em Deus no final do ano, amém? Quero chamar a responsabilidade cada um para si. Então a decisão, essa decisão é minha e é sua. Você toma essa decisão, eu tomo essa decisão. É decisão nossa, pessoal. Amém? E agora chegou o texto que eu queria falar para vocês, que é Jeremias 17, versículo 7. Na RA eu vou ler isso. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Aleluia. Bendito, abençoado. Volta lá no 7. Bendito. Bendito quer dizer abençoado. Presta atenção, gente, nisso. Abençoado o homem que confia no Senhor. Irmãos, aqui o Senhor está querendo dizer para nós, a nossa confiança não pode estar em exatamente nada nem ninguém. A nossa confiança tem que estar no Senhor, porque bendito, abençoado é a tradução da palavra bendito. É o homem que confia no Senhor e cuja esperança é expectativa. Esse é o tempo, irmãos. Esse é o tempo. Bendito o homem que confia no Senhor. Ah, pastora, mas eu tenho um diploma. Eu estudei tanto. Irmãos, não que isso não seja importante para a nossa vida, porque é importante aquilo que nós escolhemos estudar, mas feliz, abençoado é aquele que confia no Senhor. Olha o que diz em Salmos. Eu vou sair só daqui rapidinho e vou em Salmos 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não pode ser abalado. Irmãos, presta atenção. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não pode ser abalado.
Se você confiar no Senhor, se manter firme no Senhor, você não vai ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora, para sempre. Irmãos, no decorrer desse ano pode vir notícias para com a nossa vida, mas se nós confiarmos no Senhor, nós vamos estar como os montes de Sião, que não se abalam, como os muros que cercam Jerusalém, nada penetra. Mas é naqueles que confiam no Senhor que não são abalados. É aqueles que colocam a confiança no Senhor que não são abalados. O Senhor, Ele falou em João, eu vou falar rapidinho, mas eu quero que depois vocês anotem e leiam o texto de João 17 inteiro. É lindo, eu queria até ler aqui, mas eu falei, eu não vou ler que vai demorar muito. Ia sair um pouco daquilo que eu quero falar. Mas lê depois em casa, João 17. É lindo. No versículo 15 ele fala assim: não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Aqui, irmãos, vocês vão ler quando vocês lerem, vocês vão ver quando vocês lerem, Jesus estava orando por nós. Ele estava orando pela gente. Ele falou assim: Senhor, eu não quero que o Senhor tire eles do mundo, mas enquanto eles estiverem no mundo, protege eles. Ah, irmãos, Jesus estava orando por mim e por você, para que nós fôssemos protegidos pelo maligno e que nada nos tocasse. Olha que coisa linda, irmãos, que o Senhor colocou em nós, para a segurança que é confiar no Senhor. Ser como os montes de Sião, que não se abalam, aqueles que confiam no Senhor. Tem gente que não confia, irmãos. Tem gente que está na igreja e não coloca confiança no Senhor. Anda tão preocupado, anda tão desesperado com tudo. Mas confia no Senhor, porque eles são, aquele que confia são como os montes de Sião, que não são abalados, mas permanece para sempre. Vamos voltar lá para Jeremias 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é expectativa, é aquela expectativa que você tem de algo para você, é o Senhor. A sua expectativa é o Senhor, cuja esperança é o Senhor. Outro texto que fala de esperança é Salmo 27:14. Diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Irmãos, tem pessoas que se frustram tanto na vida, né? Nos seus sonhos, porque tem os seus sonhos, não tem os seus sonhos concretizados. Mas, irmão, você já parou para pensar, se você é esse que se frustrou em alguma área da sua vida, você já parou para pensar se você confiou até o fim no Senhor para você ter se frustrado? Ou você esperou pelo Senhor com bom ânimo, se fortalecendo? O que é bom ânimo? O que é bom ânimo? É nós nos animarmos. Tenha bom ânimo, se anime. Se anime. Enquanto você espera no Senhor, enquanto a sua esperança está no Senhor, se anime, tem bom ânimo, se fortaleça. Fortaleça o teu coração enquanto você espera no Senhor. Olha que coisa linda, irmãos, que o Senhor deixou para mim e para você. Como que nós vamos colher? Quem é aquele que colhe os frutos? É aquele que espera, é aquele que confia, é aquele que se fortalece no Senhor. Então aqui está falando, tem bom ânimo, se anime no Senhor, fortifique o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Quando as pressões tentam te roubar disso, você fala: peraí, pressão está querendo me pegar aqui. Vai para o teu canto, vai para o banheiro, vai para dentro do teu carro, vai para onde for e fala: Senhor, as pressões estão querendo aqui me sufocar, mas eu confio no Senhor. E o Senhor disse que eu sou como os montes de Sião, e eu espero no Senhor, e eu me fortaleço do Senhor, e eu vou sair desse lugar que eu estou de oração rindo, porque eu me animo em Ti. O Senhor é a minha esperança.
E é assim que o Senhor vai nos encontrar nesse ano. Amém? Vamos voltar para Jeremias 8. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E foi aqui, irmãos, que o Senhor me deu a revelação mais linda da minha vida. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Irmãos, para a árvore estender as raízes dela até o ribeiro, não é de qualquer jeito. Ela precisa fazer o quê? Uma força. Porque pensa comigo, a árvore, ela não está plantada dentro do ribeiro. A Bíblia não fala isso. Ela fala que as árvores estão plantadas junto às águas e que ela estende as suas raízes. Irmãos, olha o que fala esse texto de profundidade. As raízes, para elas chegarem até as águas, ela não pode ser rasinha, porque a árvore tomba. Ela precisa ser forte. Imagine um lugar de grande sequidão. Imagina, mas tem um riacho e ali tem árvores. E essa árvore, ela vai com as raízes até as águas e ela se alimenta daquelas águas. E a Bíblia fala para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Irmãos, aquela pessoa trazendo para a nossa realidade essa palavra, porque aqui ninguém está falando de árvore, amém? Trazendo para a nossa realidade, uma pessoa superficial em Deus, um cristão que vive a vida cristã assim, ó, eu vou domingo na igreja, eu tenho a vida cristã assim, um cristão raso, superficial, fofoqueiro, mentiroso, sabe, um cristão assim, que vem na igreja para fazer um número na cadeira, mas que não tem mudança de vida, não tem transformação no caráter, não tem nada. Tem folha murcha, a folha cai, murcha, a árvore seca, fica podre. Mas aquele, irmãos, que tem a raiz profunda, se alimenta das águas, da água da vida que é o Senhor, e as suas folhas ficam verdes. Irmãos, olha que coisa linda o que o Senhor faz. Dá trabalho para a árvore levar a raiz dela até o ribeiro. Você acha que é fácil para ela chegar? Porque ela vai procurando a água. Então dá trabalho. Você sustentar a sua vida no Senhor vai te dar trabalho, mas vai fazer você ter suas folhas verdes quando vir o calor. Olha só, ela tem as folhas profundas, se alimenta da água da vida, que é o Senhor, e não receia. Sabe o que é receia? Não tem medo quando vem o calor. Por quê? Porque está se alimentando da água da vida. É um rio que flui, que nunca tem fim. Vocês conseguiram me entender, irmãos, nisso? Eu queria tanto falar isso para vocês. Como é nós nos alimentarmos no Senhor. Esse texto tem a ver com profundidade no Senhor. E o que eu quero que vocês façam nesse ano, se aprofundem no Senhor, em conhecer o Senhor, em saber quem o Senhor é, em saber o que o Senhor quer da sua vida. Que tem colheita, irmãos, e tem árvore verdinha. Quando tiver calor, vai estar todo mundo morrendo de sede, mas você vai estar sendo alimentado pela água da vida. Aleluia! Não vamos ter sede, nossas folhas não vão ficar murchas, mas vão ficar viçosas. Aí vão ficar olhando para nós, irmãos. Nossa, mas está todo mundo aí passando sede, vocês assim, bem hidratados. É, porque eu me alimento de uma fonte que nunca tem fim. E eu não estou rasa. Eu não sou raso nessa fonte. Eu não sou superficial. Eu tenho minhas raízes profundas. Eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia! Mas, irmãos, para nós sabermos em quem nós estamos crendo, nós precisamos ter profundidade. Profundidade. Profundidade, saber andar por fé, aprender a andar por fé, colher fruto naquilo que nós precisamos, amém? E isso a gente só sabe se a gente fizer, irmãos, só sabe quando entra,
pro barco. Só sabe quando tá tudo agitado lá e você tá tendo que ficar aqui, ó, confiando no Senhor. Igual eu falei da última vez. É assim que eu luto as minhas guerras. É adorando ao Senhor. Aleluia. E agora vamos para Isaías 26, porque continua. E eu já tô terminando mesmo. Isaías 26, 3 diz assim: Tu, Senhor, não somos nós que nos conservamos. É Tu, Senhor, é Ele, Senhor. Tu, Senhor, conservarás. Aqui não tem tradução, mas conservar é o quê? Preservar, manter, né? É você guardar, você está conservando, Ele vai conservar. Então o Senhor, Ele conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti. Vamos mais profundo nesse texto? Aqui perfeita paz, essa palavra do original é shalom, shalom. Perfeita paz não é só shalom. Paz é shalom, né? Perfeita paz é shalom, shalom. Que significa o quê? Tudo funcionando corretamente. Olha que coisa linda. Então Ele conservará em tudo funcionando corretamente. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Só que não é assim, shalom, paz, igual o pastor Anderson fala, né? Shalom, meu jovem. Não é só assim, irmãos. Não é só quando ele está falando amém. Quando nós estamos nos saudando com a paz do Senhor, amém. Porque a gente recebe essa paz para a nossa vida, né? Tudo correto, tudo em ordem sobre a nossa vida. Mas Ele conservará. Isso daqui é em perfeita paz. Não é uma paz que vem de alguém que fala, é uma paz que vem dEle. E Ele conservará em perfeita paz aquele que confia, cujo propósito é firme. Não é aquele que é mole, que um dia tá, um dia não tá. Um dia eu tô, hoje eu tô, hoje eu não tô. Irmãos, é decisão. Decisão é assim, eu acordo hoje não querendo, mas eu quero mesmo assim. É assim decisão. Quando a gente decide algo na vida, você tem que trabalhar. Você acorda todo dia cheio de vontade de trabalhar? Duvido. Tem dia que a gente não quer, mas tem que ir. Foi uma decisão que você teve no momento que você se filiou àquele trabalho. Não é assim? Então é assim. Tu, Senhor, conservará em shalom, shalom. Tudo funcionando corretamente. Para quem é essa palavra? Para quem? Para aquele cujo propósito é firme. Aí tem uma finalidade. Por quê? Ele decidiu confiar em Deus. Então existe uma pessoa que vai ser guardada em perfeita paz. É aquele que o Senhor conserva em perfeita paz. É aquele cujo propósito é firme, porque decidiu por confiar no Senhor. Amém? E para finalizar, nós vamos ler Isaías 40, 31. Nós não combinamos. Foi o texto que você começou, é o texto que eu vou finalizar. Mas o que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia. Irmãos, vocês percebem que a Bíblia, como o Senhor, Ele coloca símbolos daquilo que nós vamos entender. A águia é o bicho, é o animal que voa mais alto de todos, não é? Então olha só o que ele fala. Vocês que esperam no Senhor, não é qualquer um, irmãos. Não adianta a gente falar é para todo mundo. Não é para todo mundo nada. É para quem cumpre um princípio. Aí o Senhor vem e dá o resultado. É aquele que obedece. Você tem plantação. É aquele que confia. Aquele que espera. Aquele que não desanima. Aquele que não fica preocupado, desesperado. Aquele que recebe um diagnóstico e fala: Ele já levou, eu confio nele,
Eu sei que maior é aquele que eu creio do que qualquer outra coisa. É aquele que descansa, que sabe descansar no Senhor, que sabe dormir e ser o amado do Senhor. Amém? Mas o que espera no Senhor? Esses que esperam no Senhor renovam as suas forças. Tem alguém aqui que precisa hoje de força renovada? Ele tem para o Senhor. Ele tem para vocês força renovada. Eles renovam as forças. Sobem com asas como águia. Se hoje você está precisando das suas forças serem renovadas, Ele vai renovar para que você possa subir mais alto e mais alto e mais alto, assim como a águia. Corre e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então é assim, é sob essa palavra que nós vamos viver, nós vamos colher. É sob essa palavra que nós vamos colher fruto no nosso caráter. Nós vamos colher fruto na nossa família, na nossa saúde. Nós vamos plantar e vamos colher grandes e poderosos frutos. Amém? Vamos ficar de pé. E eu sei que o Senhor, Ele tem um renovo. E se você está aqui e você fala assim, eu fiz colheita ruim, e agora plantação ruim, e agora eu preciso começar a plantar coisas boas. No Senhor nós podemos nos arrepender, porque o Senhor tem perdão. O Senhor, Ele olha para o nosso coração, porque Ele conhece a intenção do coração. Se você está aqui e você fala assim, eu preciso me arrepender porque eu quero colher, o Senhor vai conhecer a intenção do seu coração. Mas se dentro de você há de fato um arrependimento, um desejo de confiar, se você está cansado e você precisa ter as suas forças renovadas, suas forças espirituais, suas forças carnais, o Senhor tem renovo. E eu quero que você agora faça uma oração para o Senhor, sincera, uma oração do seu coração. Sabe, ontem até eu estava assistindo um filme, não sei o nome daquele filme. É um filme que um homem começa a ter os poderes de Deus. E Deus falou assim para ele, ora. Aí ele orou, ele falou assim, abençoa os órfãos, as viúvas, abençoa o não sei quem. Ele falou, aí Deus falou para ele, para. Ora do seu coração. Aí ele começou a orar e daí Deus fez assim, essa é uma boa oração. E é isso que o Senhor quer de nós, que nós nos acheguemos nele com uma boa oração. Então que ao finalizar essa oração, você possa olhar o Senhor olhando para você e fazendo assim, nossa filho, filha, essa foi uma boa oração. Amém? Então ora, fala para o Senhor aquilo que está dentro do seu coração. Pede perdão para o Senhor. Se rasga diante dele. Se até aqui você confiou na sua força, se até aqui você confiou na sua capacidade, nos seus amigos, fala, Senhor, esse ano a minha confiança vai estar no Senhor. Esse ano, Senhor, eu quero estar protegido como os montes de Sião. Esse ano eu quero ser profundo e eu quero beber, Senhor, das águas profundas, Deus. As minhas folhas não vão murchar, mas as minhas folhas vão ser verdes, viçosas. E quando o calor vir, eu não vou ter medo, Pai, porque eu sei, eu conheço em quem eu confio. Fala para o Senhor, expressa para o Senhor aquilo que está dentro de você. Fala de novas plantações para novas colheitas. E assim como Isaac, ele no mesmo ano, não foi no ano que passou, foi no mesmo ano. A Bíblia fala que Isaac semeou 100 por 1 no mesmo ano. Assim vai ser conosco a partir do dia de hoje, porque arrependimento chegou, porque renovo chegou.
e neste mesmo ano vai ter grandes e poderosas colheitas. Aleluia! Oh,